Imagina a seguinte cena, você passou, sei lá, 10 anos se preparando para um grande desafio. Uma década inteira. Construindo, treinando, fortalecendo tudo, você tem um plano, uma equipe forte, recursos, você se sente pronto. E então o desafio chega. Só que ele não é nada do que você esperava. Ele é o dobro do tamanho. O exército inimigo que marcha na sua direção tem 1 milhão de soldados. E o seu, que parecia tão grande, de repente parece minúsculo. O que um líder faz quando a melhor preparação do mundo encontra uma realidade que é, assim, impossível? Essa tensão é o coração da nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar na história do rei Asa de Judá, lá no capítulo 14 do livro de 2 Crônicas. Nossas fontes são vários comentários bíblicos que nos ajudam a desvendar as camadas dessa narrativa. E o que a gente quer entender aqui é um paradoxo, né? Um paradoxo fundamental da liderança. Como é que se equilibra a preparação prática, meticulosa, com uma dependência radical em algo que vai além do seu controle? Exato. E a história de Asa é um estudo de caso fascinante sobre isso. Então, vamos começar do início. Quem é esse rei Asa? Ele assume o trono de Judá e logo de cara a primeira atitude dele é uma faxina geral, uma reforma espiritual. Isso. O texto diz que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor e saiu quebrando altares dos deuses estranhos e lugares altos. Por que essa urgência toda? Não tinha outras prioridades, tipo economia, defesa? Essa pergunta é excelente porque mostra como a mentalidade da época era diferente da nossa. Para Asa e para o autor de Crônicas, essa era a prioridade número 1. A prioridade total. Total. Não era uma questão, assim, de decoração ou de preferência religiosa. Esses altares estranhos, esses lugares altos, eles eram centros de adoração a deuses cananeus. Ah, entendi. Eram projetos políticos e culturais que competiam diretamente com a identidade de Judá, sabe? E quando o texto fala dos postes da deusa Aserá, isso é muito específico. Quem era, será? Aserá era uma divindade de fertilidade poderosíssima, muitas vezes vista como parceira de Baal. Então, destruir esses símbolos era uma declaração de independência. Independência cultural e teológica. Exatamente. Asa estava dizendo, este reino tem uma única identidade, uma única lealdade. Ele estava, na verdade, consolidando a nação a partir da sua base espiritual. Faz todo sentido. Ele está fortalecendo a cultura interna antes de qualquer outra coisa. E segundo a narrativa, essa aposta dá muito certo. Muito certo. E aqui, a maioria dos líderes talvez tirasse o pé do acelerador. Aproveitasse a calmaria, né? Mas ele faz o oposto. Exatamente. E essa é talvez a primeira grande sacada da história. Asa não vê a paz como um tempo de descanso. Ele vê como um tempo de oportunidade. É muito difícil, em qualquer época, convencer as pessoas a investir em defesa quando não tem uma ameaça visível no horizonte, né? A complacência é a tendência natural. Claro. Mas Asa vai até o povo e diz, e as palavras dele são chave, ele fala: a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor, nosso Deus, e Ele nos deu repouso por todos os lados. Então ele conecta as duas coisas. Ele conecta diretamente a paz que eles estão vivendo com a reforma espiritual que fizeram. E ele usa essa paz, essa bênção, como combustível para a preparação prática. Entendi, é como se ele dissesse, olha, essa paz é um presente, não vamos desperdiçar, vamos construir muros, torres, portões, vamos nos fortalecer. E ele não se fortalece pouco. Os números que as fontes nos dão são impressionantes. Da sua própria tribo Judá, ele convoca 300 mil homens. 300 mil. Com escudos grandes e lanças, e da tribo de Benjamim, 280 mil com escudos menores e arcos. Somando tudo, dá um exército de 580 mil homens descritos como valentes. É uma força colossal para a época. Colossal. Ele fez tudo o que um líder prudente faria. Reformou a cultura, garantiu a estabilidade e usou o tempo de paz para construir uma máquina de guerra formidável. Ele estava pronto. Pelo menos ele achava que estava. Exato. E essa sensação de preparo é o que torna a virada da história tão impactante. A crise não bate na porta, ela arromba. É isso.
De repente, surge no cenário um personagem chamado Zerá, o etíope. Os comentários o identificam como o Cuxita. Isso, da região que hoje seria o Sudão, ao sul do Egito. E a escala da ameaça que ele representa, ela redefine o jogo completamente. Ele não chega com um exército um pouquinho maior. Não. Ele chega com 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. Vamos colocar esses números em perspectiva porque eles foram escritos para chocar. 1 milhão de soldados. Nossa! É quase o dobro do exército que Asa passou uma década montando com tanto esforço. E os 300 carros de guerra. Era uma tecnologia de ponta. Eram os tanques de guerra do mundo antigo. Rápidos, letais, feitos para quebrar linhas de infantaria. A narrativa está criando de propósito um cenário de Davi contra Golias, só que em escala nacional. Toda aquela preparação de Asa, então, Todos os muros, todas as torres, todos os 580 mil soldados, de repente, no papel, parecem insuficientes. A preparação humana atingiu seu limite absoluto. e não é uma ameaça distante. O mapa nas nossas fontes mostra que Zerá avança e chega até Maressa, que já fica dentro do território de Judá. Já está dentro de casa. A batalha vai acontecer no Vale de Zefatá. Eles estão literalmente no quintal de casa. Agora a gente precisa imaginar o clima ali. Com certeza. O que você acha que passava pela cabeça dos soldados de Asa? Você treina por anos, se sente parte de um exército poderoso e de repente o boato se espalha. Eles são 1 milhão. O pânico deve ter sido imediato. A moral deve ter despencado. E é nesse momento de teste máximo, quando a lógica militar diria a gente está perdido, que Asa toma a atitude mais surpreendente de todas. Pois é, aqui o roteiro muda completamente. Peraí. Ele passou uma década inteira construindo essa máquina de guerra, posicionou mais de 500 mil de homens para a batalha, e a primeira coisa que o registro nos conta que ele faz não é um comando tático, não é um ataquem pelo flanco, é uma oração. Exato. Ele para e clama a Deus. O que essa escolha nos diz sobre a cabeça dele nesse momento? Nos diz que ele entendeu a verdadeira natureza do problema. Ele percebeu que aquilo não era mais uma questão de estratégia militar. Era de sobrevivência existencial. Certo. E a oração dele não é um pedido genérico de socorro, me ajuda, não. É uma das peças de retórica mais brilhantes que existem. Como assim? Ele começa reconhecendo a situação, né? Diz que não há ninguém além de Deus que possa ajudar o fraco contra o poderoso. E aí ele diz a frase central: Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. E para fechar o argumento matador: Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Não prevaleça contra ti o homem. Uau. Isso é muito forte, ele está mudando completamente o enquadramento da batalha. Exatamente, ele redefine o conflito, ele diz: olha, essa luta não é mais Judá contra a Etiópia, não é 580 mil contra 1 milhão. A luta é outra. A luta é entre o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, e um mero ser humano, Zerá. Ele, com essa oração, essencialmente entrega o problema para Deus. Entendi. A tua reputação está em jogo aqui, não a minha. Se a gente perder, a mensagem vai ser que um homem mortal pôde mais que o Deus de Israel. É uma jogada de mestre. Não só em termos de fé, mas de liderança também. Ele tira o peso esmagador dos ombros dos soldados e o coloca em Deus. Ele transforma um problema militar insolúvel numa questão de honra divina. Mas um cético poderia olhar para isso e dizer: tudo bem, foi uma bela oração, com certeza deu moral para as tropas. Mas ele ainda tinha um exército enorme e bem treinado. Claro, essa é a questão. Será que a vitória que veio a seguir não foi, no fim das contas, resultado daquela década de preparação? E a oração foi só, sei lá, um ritual? Como a narrativa lida com essa tensão? A narrativa é muito direta sobre isso. A forma como a batalha é descrita é quase anticlimática, de tão rápida e decisiva. Sério? Sim. Depois de toda essa construção de tensão, o texto diz simplesmente: e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E fugiram os etíopes, direto assim. A autoria da vitória é atribuída de forma explícita e inequívoca. Não diz, e a brilhante tática de Asa, ou e a coragem dos soldados. Diz, o Senhor feriu. Entendi. O exército foi um instrumento. Exato.
Na visão do autor, o exército de Judá foi um instrumento, mas a força decisiva foi divina. E a coisa não para por aí. A vitória é seguida por uma perseguição implacável. Eles perseguem um exército em fuga até uma cidade chamada Gerar. O texto diz que os etíopes foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. A aniquilação foi total. Mas tem um detalhe aqui que muitas vezes passa batido e que eu acho fascinante. Qual? O texto menciona que o terror do Senhor caiu sobre todas as cidades ao redor de Gerar. Sim, e isso é crucial. Esse terror do Senhor é descrito como um pânico sobrenatural que se espalha pela região. Certo. Por causa disso, o exército de Judá consegue saquear essas cidades vizinhas que, provavelmente, eram aliadas dos invasores ou deram algum tipo de suporte a eles. Ou seja, não foi só uma vitória num campo de batalha. Foi um evento com uma onda de choque sobrenatural que reconfigurou o poder em toda a região. A vitória teve um efeito dominó. E o resultado desse saque é um muito grande despojo. Eles pegam ovelhas e camelos em abundância. Isso não é só riqueza, é capital, é recurso. E aqui a história fecha um ciclo perfeito. O inimigo que veio para destruir a identidade de Judá, para apagar sua cultura e sua fé, Acaba fortalecendo eles. acaba involuntariamente fornecendo os recursos que vão fortalecer ainda mais essa mesma identidade. Esse butim, essa riqueza, seria usado para fortalecer o reino e principalmente para os sacrifícios e adoração no templo. É a ironia final da vitória. A ameaça existencial se transforma na fonte do fortalecimento nacional. Ok, vamos juntar as peças. Se a gente olhar a jornada completa do rei Asa nessa história, a gente vê um padrão muito claro. Sim, Primeiro, ele foca na base, na identidade, com as reformas espirituais. E isso gera uma era de paz. Segundo, ele não desperdiça a paz. Ele a usa como uma janela de oportunidade para uma preparação prática intensa. construindo cidades e um exército. Exato. E terceiro, quando a crise que supera qualquer preparação finalmente chega, a confiança final dele não está nos muros ou nos soldados, mas naquela oração que redefine o problema. A narrativa é construída para mostrar exatamente essa corrente de causa e efeito. Fidelidade gera paz. A paz, usada com sabedoria, gera preparação. Certo. E a preparação, quando encontra seu limite, abre espaço para que a confiança em Deus gere a vitória impossível. É interessante que o texto não critica a preparação. Não de forma alguma. Pelo contrário, a apresenta como uma atitude prudente, sábia, um fruto da bênção da paz. Ninguém diz que Asa errou ao construir o exército. Entendi. No entanto, a história deixa claro que o fator decisivo, o que realmente vira o jogo, não é a preparação em si. É a intervenção divina que responde à fé no momento em que a preparação se mostra insuficiente. E é isso que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? A história parece aplaudir as duas atitudes de Asa. As duas? A preparação intensa como se tudo dependesse dele, e a oração de total dependência como se nada dependesse dele. Ele viveu nesse paradoxo. Sem dúvida. A preparação o colocou no campo de batalha. Sem o exército, ele teria sido conquistado antes mesmo de ter a chance de orar. Verdade. A preparação foi o que lhe deu a oportunidade de enfrentar o teste, mas foi a fé que lhe deu a vitória no teste. Uma não anula a outra. Elas se complementam. Elas parecem funcionar em sequência, sabe? A preparação te leva até o limite do seu controle. A fé é o que você faz quando chega lá. Então, fique aqui uma reflexão final. A história de Asa nos força a perguntar: qual é a relação entre o nosso esforço, nosso planejamento, nossa preparação e aquela confiança em algo maior quando a gente enfrenta os nossos próprios exércitos de 1 milhão? Seja num projeto de carreira, numa crise familiar, num desafio pessoal, como essas duas coisas, o trabalho duro e a entrega, conversam na nossa vida. A história de Asa sugere que talvez a maior sabedoria não seja escolher entre uma e outra, mas saber a hora certa para cada uma.